Vambora, galera, para mais uma parábola. Estou muito feliz aqui e coração ardendo por trocar essa ideia com vocês aqui e trazer a palavra assim da forma mais simples possível. É claro que de simples não tem nada. Eu já começo até falando que, mais uma vez, eu peguei essa empreitada aqui porque queima no meu coração e eu já falei em outras vezes que a gente, quando é um filho e a gente é chamado e a gente precisa fazer o que o nosso mestre pediu, Jesus, que é falar a verdade e disseminar a palavra dele a todos. E então, quando isso toca seu coração, eu não posso ser um filho iníquo. Eu tenho que compartilhar o pouco que eu sei. Pode ser muito para alguém que não sabe nada. Então, se eu tô com a boca fechada, tem muita gente que às vezes precisa de uma palavra, de alguma. Abre aí no YouTube, que tá dando um rolê no YouTube e não tem, tá passando por um momento difícil e pode essa é a minha palavra para essa pessoa. Então você que já tá me escutando, que já vem acompanhando essa série das parábolas que eu vou deixar aqui nesse ano de 2024, tá? Tô muito feliz com isso. É uma tarefa difícil, tá? Porque são as palavras do Senhor, né? Ele falava de forma, muita gente fala que era de forma simples, mas a gente sabe, para quem está acompanhando aí, que não era tão simples, né? Porque a parábola não é uma interpretação de texto, né? Ela é um recado para os reinantes. Então, precisa. É como se fosse um banquete, né? Você senta. Então, cada parábola que eu vou passando aqui, a gente pega um momento para saborear. É isso como se fosse um alimento. Você saboreia cada pedaço. É um banquete, é uma mesa posta para a gente, como se você precisa fazer um mindfulness. Entender tudo o que Deus passou, né? Com as palavras de Jesus. Com Jesus passando em cada parábola, falando para os seus discípulos, pregando, né? Eu vou até ter alguns pontos aqui que eu relacionei, gente. Algumas colas aqui, porque tem muita coisa interessante que eu fiz alguns outros vídeos e deixei passar batido, não quis olhar e tal, mas não tem, eu não sou especial de forma nenhuma, sou um irmão como vocês, e sou um irmão que tem que levar a palavra, então deixei algumas colas aqui, de vez em quando vou dar uma olhada aqui, para não faltar nada, porque de repente uma palavra, uma trazida da forma que eu estou entendendo, não é que é a melhor forma, mas de repente eu vou te entregar a semente, né? E que você vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Você vai abrir a boca, vai alimentar com uma palavra alguém que está com o coração meio vazio, com o coração meio angustiado, que está precisando de entender qual é o recado para os reinantes, né? O que Jesus queria dizer com as palavras, com as parábolas. E essa parábola de hoje especial, como todas as outras, né? Só que essa parábola aqui vocês vão ver que o final é surpreendente, mexe com a gente mesmo. A parábola dos talentos, tá? Pra quem quiser anotar aí. A parábola dos talentos é Mateus 25:14. Mateus 25:14. Então é isso, tá? O que é a palavra? A palavra, como eu disse, é igual comida, é como se você fizesse um mindfulness, né? Um momento pleno ali. Você tem que ir saboreando isso e da melhor forma. E claro, acompanhando a Bíblia, lendo de fato o que Jesus nos pediu, a ordem do nosso mestre, tá? É ter um princípio, é ter um propósito na vida. E, né, não é só diversão, não é só curtir adoidado, né? A gente tem nossas responsabilidades, tem nossos deveres como cristão, né? E como os filhos de Deus. E não possamos ser filhos iníquos. A gente tem a percepção das coisas, do que a gente tem, do que a gente vê com o nosso mapa de mundo, né? Com a nossa lente. Então, para a gente entender a parábola, a gente tem que tirar como se fosse esse óculos, esse grau de miopia que tem. Às vezes você não tem óculos, mas tem um certo grau de miopia. Tem uma visão de mundo, né? Tem uma percepção das coisas. Mas essa é a percepção que você tem, tá? É a percepção. E o que é realidade é totalmente diferente. Então, a palavra é direta, tá? Ela é eficaz e ela traz a realidade do mundo. Então a gente tem a percepção das coisas, então a gente quer aquilo que mais agrada a gente, o que a gente tem essa visão de mundo, do que a gente viveu. Então isso é mais
para absorver é muito mais fácil, né? Então, pega a palavra como realidade. É o que Jesus falava e o que está escrito, e são princípios, são regras, e é o lifestyle de Jesus, tá? É o cristianismo. E é isso que eu vim trazer para vocês. A percepção da realidade. Então, a palavra não é tão doce assim como muitas pessoas dizem. Ela é... que a Bíblia é dividida nisso, né? É um livro onde tem um romance, tem história e tem profecias, tá? Então é isso. A gente entendendo, a gente consegue prosseguir para o próximo ponto. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Mateus 25:14. Vamos lá, vou ler para vocês aqui. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os bens. Tá? E é isso. E na palavra também fala o porquê da gente... Porque eu estou fazendo isso como irmão, para que isso chegue em outras pessoas. E você também, como irmão que está vendo esse vídeo agora, curte, compartilha, comenta, patrocina outra pessoa, manda esse vídeo para outra pessoa aí, ajuda outra pessoa. Que somos irmãos e a gente precisa fazer isso, tá? Na palavra fala, vigiai, pois não sabeis quando o Filho do Homem retorna. A gente tem que estar atento, pessoal. A gente tem que estar atento, a gente tem que vigiar e orar, tá? Vigiai e orai, porque o inimigo está ao redor. Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que se alimentar da palavra, se alimentar da sabedoria que Jesus deixou pra gente aqui na Terra. Isso tá aqui, tá? Porque o que é público, gratuito e de qualidade? O que é público, gratuito e de qualidade? O mar de fogo, né? Isso aí é o que todo mundo quer, né? Na grande maioria. Então a gente tem que procurar, a gente tem que fazer as tarefas, a gente tem que abrir mão de muitas coisas e a gente tem que fazer o nosso propósito aqui como filho. Não possamos ser iníquo. Porque o reino é governo. A gente tem que governar na terra. A gente veio para governar. Gênesis 1:26, Deus fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E Ele deixou a terra para os filhos. O céu é do Pai e a terra é dos filhos. Então a gente tem que governar sobre a terra. Governar sobre os pássaros, sobre os animais. Entendeu? E tira a cabeça essas ideias de ambientalismo, essas coisas que querem pôr o homem contra Deus. Deus já falou que a gente tem que dominar sobre a terra. Esse negócio de ambientalismo, essas coisas, você já vê que o discurso, a narrativa é sempre a mesma, de destruir as famílias, destruir instituições. O mundo é maior do que o ser humano? Tá tudo errado, pô. Então a gente tem que se apegar em Deus e com essa parábola a gente consegue abrir os olhos, alimentar o coração, né, de coisas boas e entender. Se você entende isso aqui, você não cai nesse discurso, você não cai nessa narrativa. Tudo bem? Então, a gente tem que buscar o reino, a gente tem que buscar a palavra e um relacionamento com o trono, um relacionamento com o inacessível, tá? Então, a gente busca isso com o Espírito Santo, buscando a Jesus para acessar o Pai, tá? A gente não quer a salvação. A gente quer acessar o reino. E para fazer isso, a gente tem que falar de Deus, tem que falar da palavra, fazer com que as pessoas se alimentem de coisas que Jesus queria que elas se alimentassem, da palavra, tá? E é isso, eu falo para você, eu não sei que religião que você de que instituição que você é. A palavra, a gente tem que entender que o reino, a igreja somos nós. Jesus falava isso. Onde tem 2 ou mais falando meu nome, ali eu estarei. Então ali já é igreja, né? A igreja é gloriosa, como Pedro falava. A igreja não tem placas, a igreja não tem paredes, tá? Jesus era judeu e se fosse para pegar religiões e denominações, seria a religião judaica, mas não é cristianismo. É ser cristocêntrico, é fazer e seguir o que Cristo fazia. É isso, tá? Então é isso. O que eu estou passando aqui a gente tem que colocar a religião no lugar dela,
E tem que entender que a palavra é isso. A gente tem que colocar a religião e o reino, que tá tudo certo, a gente tem que ter grupos, a gente tem que fazer parte de movimentos, isso tá tudo certo, é saudável, mas a gente tem que entender que você é mais do que a sua religião, você é maior do que a sua religião. Você é filho do Senhor, você é imagem e semelhança do Senhor. Então, você sendo cristocêntrico, você tem a visão para o reino, entendeu? Você não pode se basear pela ordem de ninguém, de seu líder religioso. A gente tem que entender e colocar a igreja, essas comunidades, essas placas, instituições, tá tudo certo, são instituições que têm CNPJ, é tudo normal. O reino é diferente, o reino é único. Então você tem que buscar isso, você tem que buscar o reino, você tem que buscar não só a sua salvação, você tem que seguir e, por exemplo, até tem uma Bíblia especial que só fala, que grifa tudo em vermelho o que Jesus fazia, como ele fazia, entendeu? Então isso que é muito, muito interessante. É, abrir a cabeça para isso, pensar no reino, pensar nas pessoas, na salvação, pensar no reino. É isso que é importante. E vamos lá, dando sequência aí pro Mateus 25:14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, e entregou-lhes os seus bens. É isso, entregou-lhes seus bens. A gente tem que entender que os bens, as nossas riquezas, as coisas materiais, a gente tem que deixar tudo aos nossos pés, porque a gente tem que pisar sobre a riqueza. E pegar também, mais uma vez voltando para Jesus, quando ele nasceu e chegando na terra, ele já recebeu a riqueza aos seus pés, que foi ouros, óleos, mirra, aqueles grandes óleos extraordinários. Então, diferente daquela música, né? Pobrezinho nasceu em Belém. É muito diferente, ele não tinha nada de pobre, porque Jesus já nasceu muito rico, acessando a riqueza, mas aos seus pés, é isso que você tem que entender. As suas mãos não são para ficar tocando em riqueza, porque a riqueza vai estar aos seus pés, tá? E voltando pro versículo 14 aqui, isso de falar de que riqueza debaixo dos pés significa governo, que você vai governar sobre as nações, que você vai governar sobre a sua vida. E também fala na palavra que a Nova Jerusalém significa governo, que serão estradas e ruas de ouro, com paredes de cristais, de brilhantes, entendeu? A gente vai passar pela Nova Jerusalém sobre os nossos pés, tá? Que aí vai ser uma profusão da terra com o céu, inacessível com a terra. Então, o que Deus fala aqui, que Jesus fala nessa parábola? Entregou-lhes os seus bens. Deus já fez a terra pra gente. Ele já entregou pra gente, né? Entregou os seus bens. Então você tem que acessar isso. Você tem que acessar aqui na terra. Porque o céu, a riqueza do céu está no céu. Então, no momento que houver essa profusão, você vai estar aqui acessando toda a riqueza como um governante. Então, você vai, no momento da profusão, no momento do retorno de Jesus, né? Você vai cumprir o seu papel, você vai acessar a riqueza, tá? Então é isso que eu quero dizer aqui, que a riqueza vai estar sobre os seus pés, isso é governo. A riqueza também vai acessar tesouros escondidos, tá? E no final dessa parábola vocês vão entender o que é acessar os tesouros escondidos aqui na terra, tá? É o que Deus deixa pra gente e pra gente acessar. Então isso é necessário. Vamos lá? Eu vou aqui, ó, pro Mateus 25:15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se longe depois, tá? Então, ele deu para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para o terceiro ele deu 1 talento, e depois se afastou, foi para longe. Conforme a sua capacidade, cada um pegou 1 talento. Então, deu cada um a sua capacidade e foi embora. Aí você me pergunta, ele deu o talento e não rolou uma instrução do que teria que ser feito, qual era o próximo passo, não falou nada, pegou e saiu. Tá, por que aconteceu isso? Você já se perguntou, para quem já leu essa parábola? Será que foi uma preferência do Senhor? Porque um merecia mais, 5 talentos, outro merecia 2, outro merecia 1. Vamos pensar em cima disso aqui. A gente pensa aqui que Jesus deu conforme a sua capacidade. Cada
um pegou aquilo conforme a sua capacidade. Então, a capacidade, você acha que, por exemplo, tem muita gente que fala assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Eu desconcordo totalmente disso, porque a capacidade é conforme o que você busca, o que você planta, você colhe. É o tanto de você alarga seu conhecimento, é intencional. O que você vai e deixa de fazer são lugares que você vai frequentar, são pessoas que você acessa, o quanto de livro que você já leu, tá? Tem uma história muito engraçada de um irmão que ia muito na igreja, um irmão muito aplicado, que lia a palavra, que estava sempre nas convenções. E não entendia porque alguns irmãos prosperavam e ele sempre estava com o mesmo carro, estava sempre da mesma forma. E ele foi nesse outro irmão que estava prosperando, que começou a igreja junto com ele, e perguntou: mas o que acontece? O que você fez para você prosperar? Né? Porque e esse irmão que não prosperava era tão mais aplicado do que esse outro que prosperou. E esse irmão que prosperou perguntou para ele assim: tá bom, nesses 15 anos que você congrega aí, quantos livros de finanças você comprou? Quantos livros você leu? Quantas viagens você fez, né, de cursos para se profissionalizar no que você gosta de fazer? É essa a pergunta. Então a gente volta para a parábola aqui, que Deus deu conforme a sua capacidade. Deu para o outro deu 2 talentos e para o outro deu 5. E pegando as minhas anotações que eu coloquei aqui. Então, não rolou instrução porque ele deu conforme a capacidade. E a capacidade é uma coisa que você procura, que você busca. Você tem que alargar sua capacidade, alargar seu conhecimento. É a mesma coisa desse irmão que eu acabei de contar aqui, que foi questionar o outro, né? Ele só está pedindo para Deus, mas eu vou ficar pedindo até quando? Se já está tudo entregue, Deus fez a terra, entregou para os filhos. Volto a dizer isso, né? Tá tudo pronto aqui. Você quer mais o quê? Você vai ficar pedindo, né? E é isso. Tem que alargar a capacidade, tem que buscar. Se Deus está dando o talento, porque você é capaz, Ele vai esperar o retorno. Então eu vou ler aqui, ó, 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, tá? E aqui eu vou para um ponto muito legal. Ele fala de premissas, os primeiros, as pessoas que acordam, que entendem, que necessita que não entende as coisas, que são ávidas por aprender as coisas, são ávidas por entender como que funciona, não são acomodadas, são pessoas que não procrastinam, são pessoas que levantam cedo. Não é só trabalhar, a vida não é trabalho, mas é conhecimento. E é uma palavra, uma frase muito dita que conhecimento ninguém vai tirar de você, é uma coisa que ninguém vai tirar. E outra coisa, eu tô falando de riqueza aqui, não tem nada errado disso, tá? Se você prosperar, no momento que você prosperar, é a mesma coisa do grão de mostarda, tá? O grão de mostarda é uma grande árvore frondosa. Pássaros virão dos confins da terra para repousar na sua sombra. Então não tem nada errado e você tem que prosperar mesmo, porque as pessoas vão vir para repousar. Você vai fazer isso, você vai trazer a benesse para as pessoas. Ó, não cobra, ele não coloca a mais do que você consegue suportar, tá? Deus dá conforme a sua capacidade. Então, por exemplo, a gente pega uma história e é bíblico de tudo que, por exemplo, Salomão, de tudo que Salomão podia ter pedido, a morte dos seus inimigos, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido um monte de coisa. O que sabedoria pediu? Ele pediu sabedoria para Deus. Cara, olha que fenomenal isso. Ele pediu sabedoria. Você pode me dizer, Jefferson, tudo bem, ele pediu sabedoria, mas Salomão, ele se desviou do caminho, tá? E você pode parar para pensar nisso. Uma coisa que eu já ouvi também, Salomão pediu a sabedoria. Ele não era sabedoria, tá? Para você se libertar disso aí, e que é fácil pensar em torno disso, né? Porque ele errou, né? Se ele tinha sabedoria, por que ele errou? Ele tinha sabedoria, tá? Ele recebeu a sabedoria, ele não era sabedoria. E também, se ele pediu isso para Deus, Deus pegou, deu o login, deu a senha para ele, e ele teve que acessar, ele teve que assistir o curso. Ele teve que ir atrás de quantos
de quantos conselheiros? Acho que foi 24 conselheiros, 2 de cada tribo. Juntou esses conselheiros, foi aprender com os caras, foi escrever livros, foi estudar sobre natureza, foi estudar sobre bruxaria, ocultismo, ele estudou tudo. E com isso ele se perdeu no caminho, tá? E a história do Salomão é diferente no começo e é diferente no fim. Então é isso, você tem que, por mais que você peça para Deus, não é só ficar parado, você tem que acessar e tem que botar a mão na massa. Senão não acontece. E se você está fazendo, Deus está vendo, ele está vendo que você tem capacidade, ele vai dar conforme a sua capacidade. Ah, filho bom e fiel, você tá andando, você está fazendo, então toma mais. Ah, você é capaz? Então toma mais um pouco, tá? Toma aqui. Toma o login e a senha. Você acessa, né? Agora você quer ficar sentado lá, quer que baixe o download, tranquilo, você ficar lá preguiçoso num canto, sem fazer nada? Aí não funciona, não é assim que funciona, tá? Porque Deus é justo. Deus é justo e ele não precisa fazer nada. Ele já fez tudo, ele entregou na sua mão, tem que trabalhar ainda, tem que trazer, tem que dar na sua mão. Então ele dá conforme a sua capacidade, você pode ficar tranquilo. Não é só ficar sentado esperando e pedindo, que ele não vai fazer. Porque Deus não vai fazer tudo. Ele já fez, ele já transbordou. Deus é investidor, ele investe em você e ele quer retorno. Ele quer retorno, tá? Ele diz assim na palavra. Eu vou ler mais um pedaço aqui para vocês. Agora Mateus 17. A mesma sorte, o que recebia 2 talentos, granjeou também outros 2 talentos. Olha que legal. O que recebeu 5, foi lá, fez mais 5, ele saiu primeiro, ele negociou primeiro, e ele multiplicou primeiro. E o que 2 talentos fez a mesma coisa. Saiu, granjeou, recebeu, granjeou e também fez outros 2 talentos. Então ele teve as premissas, né? Ele foi o primeiro a fazer, ele foi o primeiro a chegar, foi o primeiro a sair, foi o primeiro a negociar e foi o primeiro a multiplicar o seu talento. Foi isso que ele fez, tá? Ele entendeu e fez isso. Então a premissa é isso, seu pioneirismo, partir, negociar, voltar. O de 5 e de 2 fez isso. E o talento, a gente está falando de talento aqui, você pode estar pensando em... O talento é a capacidade de fazer diversas coisas, mas o talento pode ser até isso, é isso na verdade, você pode trazer para isso. Mas o talento também, na verdade, conforme a Bíblia aqui, era a moeda da época, tá? Era a moeda da época. Então é isso. E moeda é isso, moeda é habilidades. Quanto mais habilidades que você tem e você sabe usar, você tem as premissas de fazer primeiro, de ir primeiro, não procrastinar, executar, procurar sabedoria, entender, estudar, aplicar, não ter medo de fazer as coisas, acreditar que Deus está com você, ter fé nisso, né, e executar. Ele vai te capacitar, tá? Então, essas habilidades é trocada por energia monetária. Mateus 25, 18. Mas o que receberam foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos falar sobre isso aqui agora, tá? A gente falou que pegou 2 talentos, o que pegou 5, eles fizeram o mesmo passo. A quantidade de talentos, né, da moeda, que foi diferente. É isso, tá? Esse que recebeu pegou e enterrou a moeda. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Gente, é isso. Eu tô fazendo essas parábolas aqui porque me queima o coração e é gostoso demais falar disso, falar de Deus. E espero que você receba com a mesma energia que eu tô sentindo aqui, que você pegue aí. E para entender também, gente, que a salvação é individual. Nem todo mundo vai ser salvo e Deus já fala isso, tá? Que os pobres sempre tereis convosco. Eu não estou falando aqui, quando eu falo de pobre, eu não estou falando de condição financeira, porque hoje eu estudo para isso, eu trabalho e invisto demais na minha família para que a gente vá reinar sobre a terra, tá? Financeiramente e intelectualmente, mas eu procuro por isso. E não tem nada de mal. E não estou querendo diminuir ninguém, porque pobreza, no sentido da palavra, no ipsis literis da palavra, quer dizer improdutividade, tá? É uma coisa que posso até ter sido na vida, mas não sou, nem lembro
tá? Não sou improdutivo, tá? Não fico sentado, não fico esperando. Eu planto. É a lei da semeadura e a colheita. Então, pobreza, quando eu falo para vocês aqui, que não leve para o lado errado, que pobreza para mim é improdutividade, tá? Pobreza é sempre fazer a mesma coisa, esperando por resultados diferentes, tá? Tem que estudar, tem que aumentar o seu grau, tem que aumentar o seu grau de instrução, tem que alargar a sua sabedoria. Então, isso vai te trazer riqueza de todas as formas, não só financeira. E o que essa pessoa fez, o que esse servo fez aí de um talento, ele foi esconder o talento, tá? Voltando, falando de pobreza, os pobres sempre tereis convosco. Mas uma coisa que eu posso falar aqui, que menos de um talento, mais de 95% das pessoas não tem menos que um talento. Todo mundo tem um talento, no mínimo um talento, tá? Mas se você alargar a sua sabedoria, alargar a sua capacidade, alargar a sua armazenagem, né? Não ficar procrastinando, não ser pobre, improdutivo, você vai aumentar os seus talentos, isso é certeza. Então ninguém tem menos de um talento, tá? Você pode colocar e escrever, ó. Pensar também como não uma moeda que foi antigamente, como talentos e habilidades que você tem hoje, mas você pode colocar para você que já faz tudo isso, né? Que você não é improdutivo, que você não é um pobre. Então você pode colocar assim, escrever talento, que você sempre tá lento, de velocidade. Nunca ficar satisfeito, tá? Nunca ficar em satisfação positiva, pode dizer assim, satisfação positiva com o que você sabe, com o que você tem. Sempre abrindo a boca, sempre entregando todo o ouro para as pessoas, ensinando com aquilo que você sabe, aprendendo, ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Intelectualmente, espiritualmente, na família. É isso, com suas obrigações como homem. É isso, talento. Então sempre em satisfação positiva. É a mesma coisa que, por exemplo, eu estou falando muita coisa que de repente você não concorda, que você não concorda porque você já tem um conhecimento sobre isso, você já estudou, ou você não concorda porque não está no seu mapa de mundo, né? A sua percepção vai ao contrário do que eu estou falando. E tá tudo certo, tá? Não dá para colocar. Não adianta você que tem 500 litros querer pegar uma pessoa que tem 1000 litros. Você pode pedir pela sabedoria, pedir, me faz aqui, me manda tudo aqui que eu vou receber. Você não vai receber, é conforme a sua capacidade. Não dá para despejar 10.000 litros dentro de uma caixa de 500 litros. Vai transbordar tudo, vai perder. Então é conforme a capacidade, é gradativamente, tá? Entende isso, que você tem um talento ou dois, Deus não está preocupado com isso. E depois, mais para frente na parábola, você vai ver isso. O importante é você ser um filho que não vai enterrar o seu talento. E muita gente fala também, né? Para que tudo isso de riqueza? A gente quer... Vamos viver uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Mas justiça não tem nada a ver com comunidade igualitária, não vai ser, ninguém é igual. Deus já falou que nenhum é igual ao outro. Cada filho é especial, cada filho são diferentes. Então, esse negócio de comunista, Jesus não era comunista, esquece disso, tá? Deus não era comunista. E não tem essa igualdade igualitária, tá? Que é tudo bonito, que é tudo legal, é como se fosse na Revolução Francesa, tá? E não existe isso, tá? Público, de qualidade, gratuito. É o mar de fogo. Fica tranquilo com isso, tá? É isso que você vai achar. Tudo mil maravilhas, tudo belo e perfeito. Então, em momento nenhum, na palavra, Jesus fala disso, tá? Não existe no máximo um médio dos três, tá? E vamos passar para outro pedaço aqui. E vem muita gente comenta, os mimizentos, que não quero uma sociedade igual, eu quero uma sociedade menos injusta. Caramba, prospere então, prospera. Se você não quer injustiça, então você prospera. Se você prosperando, você vai ajudar outras pessoas. Você prosperando, você não vai conseguir todo mundo ficar milionário, todo mundo ficar rico. Mas se você prosperar, você ajuda quem precisa, tá? Então não tem essa parada de uma sociedade igual. Não existe igualdade. Porque não existe. Eu acabei de falar.
sombras, você vai ser uma grande árvore frondosa que pássaros virão dos confins da terra para descansar na sua sombra. Então prospera, pô. Não tem essa de comunismo para Jesus. Então você quer uma igualdade igualitária? Não dá, impossível. Menos injusta, você pode conseguir. Prospera, prospera para a vida dos outros, transborda na vida de outras pessoas, tá? Não faz que nessa pessoa com esse um talento que foi lá e escondeu o seu talento, né? Ele podia trabalhar para multiplicar isso que ele fez, ele escondeu. Tranquilo? E foi lá, cavou até escondeu o dinheiro do seu senhor. Vou falar aqui também, por exemplo, de um filme que eu assisti recente e eu indico fortemente para as pessoas que estão me assistindo aqui. Eu não sei que hora e quando vocês vão assistir esse filme. Assistam um filme que foi boicotado por grandes empresas, né? Porque elas estão contra as famílias, né? Elas estão contra a instituição mais poderosa da Terra. Elas estão contra os preceitos, os princípios de Deus, né? Então por isso que elas boicotaram esse filme. É um filme que demorou, enrolou pra caramba. E eu consegui assistir e eu falando de riqueza para vocês aqui, os mimizentos, né? As pessoas que querem que é uma sociedade igualitária para todo mundo e que não vai ser isso. Quando eu falo para você prosperar, para você alargar seu conhecimento, e esse filme traz isso. É um filme delicadíssimo, um filme realista, um filme que choca, que deixa você numa situação muito complicada. Eu vou falar o nome aqui, vocês assistam e abram seus olhos para isso, tá? Eu vi uns dados no final desse filme que me deixou mexeu comigo, mexeu com a minha estrutura. O nome dele é Sound of the Freedom. Som da Liberdade, tá? O título em inglês, Sound of Freedom, é o som da liberdade. E nesse filme vem muito claro, vou contar um pedaço do que aconteceu nesse filme, que a riqueza de um cara foi responsável em libertar várias pessoas, tá? Várias crianças inocentes desse filme. Então, esse cara não era um bom samaritano, não era um bonzinho nem nada disso. Ele era um jovem rico, né? Nesse sentido de jovem rico, e que ele usou, a sua riqueza foi usada. Então não é somente você estar ali orando, estar pedindo, não é só você ser um bom servo, ir para a igreja e seguir o que o seu líder está pedindo e ser aquele pobre, né, na pobreza do sentido ipsis literis da palavra, ser um pobre de improdutivo, tá? Não crescer, não largar seu conhecimento. De você prosperar realmente para fazer que nem esse cara do filme, tá? Não fala da história desse cara, mas esse cara estava ali e o dinheiro dele foi usado para o propósito que tem que ser usado, para atingir pessoas, para ajudar pessoas. E se não fosse a riqueza desse cara nesse filme, se não fosse a prosperidade dele, essa outra pessoa porque o rico desse filme é um coadjuvante. O ator principal lá, o protagonista, não conseguiria fazer, porque o Estado faltou para ele, o Estado, que era o serviço dele, faltou para ele, o país faltou para ele, pessoas. Então o que sobrou foi a riqueza desse cara que ajudou ele. E claro, que foi o conhecimento desse cara também, do protagonista. Foi o conhecimento que ele tinha, foi o network que ele tinha, foi o quanto ele era safo no que ele fazia, o quanto ele era esperto, o quanto ele era inteligente, tá? E claro, o principal de tudo isso foi a família dele, a esposa dele, tá? Ele deixou filhos em casa, ele deixou a esposa para ir tratar uma coisa sensível, tá? Que é a exploração infantil. Ele foi atrás disso, ele recuperou crianças, ele recuperou famílias, ele fez o que Deus quer que a gente faça, tá? Que é recuperar família, tocar famílias. E esse filme é muito chocante, é a história real, é isso que a gente tem que abrir nossos olhos. Porque ele não vai avisar, e o filho do Senhor está chegando. E a gente não pode ser um filho iníquo, a gente tem que entender o chamado. Então a gente tem que, voltando aqui para a prosperidade desse cara, para a riqueza desse cara, ajudou. Se não fosse a riqueza desse cara, não teria feito. Claro, vários outros fatores, mas se não tivesse o dinheiro para fazer o que ele fez nesse caso, não teria feito nada. Então pensa nisso, assiste esse filme, depois comenta aqui, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, tá? E vambora. Pensa o quanto a sua família é importante para você, tá?
e dinheiro não é tudo, que esse negócio de dinheiro e blá blá blá, tem várias pessoas que falam, vários youtubers, pastores que falam isso, que é como se fosse de cada um, você tem que ser pobre mesmo, tá tudo certo. Ele pega várias passagens de vários, várias passagens de vários profetas, de várias pessoas que foram pobres na Bíblia e tal, e compara. E, enfim, é isso aí. Pensa na família, tá? Na prosperidade, pensa na sua família, o quanto é importante para você. O quanto, se você trazer a riqueza, se você tiver prosperidade, o quanto você vai ajudar sua família e tantas outras famílias. Pensa nisso. Quando você pensar em tiver com preguiça de fazer as coisas e não quiser ler um livro, e não quiser fazer um network, quiser fazer uma coisa diferente, e não sair da sua tribo, se expostar, tá? Sair e viver um desconforto pelo melhor da sua família, pensa se não vale a pena, pensa na sua família, você vai ficar pensando só em você. Tá? É isso. A diferença também de rico com endinheirado, né? Porque o endinheirado ele quer ter dinheiro por ter dinheiro e quer para suas regalias, para suas coisas, para sua diversão. E tá tudo certo. Cada um faz o que quiser, tá? Mas o rico, no caso, é esse cara aí do filme. Vocês assistem e depois me falam. Que ajuda outras pessoas. Que vai dar sombra para as outras pessoas, para os pássaros que vêm descansar. E vamos lá, vamos ler aqui mais um pedaço. Então, esse cara foi lá, cavou, que a gente não seja esse cara que pega esse talento e esconda debaixo da terra. Porque vai chegar a hora da prestação de conta, tá? Deixa eu ver se tá gravando aqui. A prestação de conta vai chegar. O mestre vai voltar, tá? E o que ele pediu, e se você não fez? Aí como é que você vai encarar o Senhor? Com que cara? Com que face? Não vai ter. Vai ser triste. E muito tempo depois, tá? Mateus 25:19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Olha aí, eu volto a falar. O cara teve a premissa de chegar primeiro, pegou o primeiro, negociou primeiro, voltou. E ainda, Jesus nem perguntou nada, ele já se explicou, ele já entregou toda a riqueza, ele dobrou sua riqueza, já falou o que ele fez e está ali na mão. Entendeu? É isso. Entendeu, gente? Vou ler o segundo aqui. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tá? Eu falei lá no começo. Qual é a diferença do que tem 2 talentos e que tem 5 talentos? Nenhuma. É o que Deus fala aqui, o que o Senhor Jesus fala aqui. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então não tem diferença entre o servo de 2 e de 5. São iguais para Deus. Deus ama você com igualdade. Ele só pede que se ele investir em você, ele quer o retorno. Tá? É a lei da semeadura e da colheita, ele quer o retorno. Então a capacidade dos dois para Deus é igual. Né? São diferentes em quantidade, ele deu conforme a capacidade, mas o tanto para ele é igual, é pequeno. Ele quer o quê? Que você ame, que nós nos amamos uns aos outros e que transbordemos na vida dos outros. Lei da semeadura e da colheita. Tá? Chega também o que tinha recebido 2 talentos. Disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. 23. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Maravilha. Vamos lá. Mateus 25. E atemorizado, Mateus 5. Mateus 24, perdão. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes,
e ajuntas onde não espalhaste. E temorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Devolvendo para Deus. Respondendo, porém, o Senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o meu com juros. Cara, que pesado, né? O que acontece aqui? O de 2, o de 5 talentos, é ter resiliência, é fazer o que tem que ser feito. É pegar e fazer o que tem que ser feito. É ser fiel no Deus, com o que Deus te deu. Você pensa que você tem pouco, que você não tem capacidade, que você não consegue. Aumenta a sua capacidade, aumenta a sua capacidade de litro na cabeça, de coincidência. Se é pouco, você vai aumentando, é gradativo. Tá? Já vem o de 1 talento, a vítima, o mimizento. Lá vem o religioso, enterra a riqueza, o bloqueador, o conversa fiada, o justiceiro. São esse pessoal do meio ambiente, o pessoal de igualdade, de comum para todo, que todo mundo é igual, que tem que ser igual para todo mundo, é o pessoal de cota. É isso que vão enfiando na cabeça da gente. A gente... Você vai ter coragem de encarar o pai e falar isso? Que você enterrou a riqueza que ele deu? Você enterrou a capacidade que ele te deu? Você tem coragem? E ele fala que era melhor dado para os banqueiros, tá? E os banqueiros, quando ele fala aqui, não são os banqueiros, os donos de bancos, são os príncipes, são os herdeiros dessa terra. São as pessoas que entendeu o propósito, entendeu da capacidade, entendeu? E foi fiel no que Deus deu para ele. Ele multiplicou riquezas, tá? É isso. Porque se você não tem o que Deus te deu, você não aumentou isso, que nem o de 5 talentos fez o de 2, essa riqueza, ela vai acabar sendo passada. E eu vou falar para vocês. Se você não for o filho que tem a premissa de acordar cedo, de estudar mais, de não ficar estudando, de não ficar vendo porcariada de série, tá? Faz a sua vida um filme, seja o protagonista da sua vida, seja o protagonista principal da sua vida. Não fica vendo séries, fica fazendo do sofá o melhor lugar da sua casa. Seja produtivo, acorda pra vida, pô. Seja sustentável, no sentido que traga prosperidade para sua família. Tá? Eu falando isso para um pai de família que tá me escutando, ou para um cara que é novo. Seja próspero. Prospere na vida das outras pessoas, porque se você é próspero, as pessoas vão vir descansar. Tá? Seja as premissas. Devia ter dado dinheiro aos banqueiros, que quando viesse receberia o meu com juros, né? Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Tá? Deus está falando aqui, ó. Se eu te dei, se você procurou por sabedoria, se você pediu por sabedoria, você vai acessar pelo Espírito Santo, tá? Você vai acessar se você procurar, se você não tiver medo, porque o que esse servo de 1 talento fez? Ele ficou com medo, ele tá bloqueado, ele foi lá e enterrou, tá? Tira esse medo da sua cabeça, esse bloqueio de que não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Persiste, pede a Deus, vai atrás. Não fica esperando aí de boca aberta, não, que nem um passarinho, tá? Não fica aí esperando cair do céu, tá? Não fica colocando tudo na conta de Deus. Deus já deu tudo pra você, Ele te deu a capacidade. Ele já falou que você é imagem e semelhança, então vai atrás, meu irmão. Não fica aí moscando, não, tá? Não fica só pedindo, se Deus quiser, se tira essa condição de si, vai e faz. Pede sabedoria, pede provisão, tá? E vai atrás. Em abundância, se você não usar, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. É isso, tá? Árvore que não produz frutos, ela vai ser cortada. Ela vai ser cortada e vai virar lenha, tá? Aí,
nessa hora vai ter choro e ranger de dente. Então não seja um filho rico, tá? Porque não pensa que você é pequeno. Que a extração de ouro é dentro da mente da pessoa que pensa. Então se você pensa, logo existo. Não é assim que o sábio falava? E é isso, gente. Putz, falei um monte de coisa aqui. É... Você tem a vida conforme a sua capacidade, de acordo com a sua capacidade. Você tem a vida que você merece. Não é isso que se você sente agora que você não está tendo a vida que você merece, tem alguma coisa errada. Então acorda, vambora, esvelha-te e vamos fazer a dobra desse talento, tá? E o que eu quero dizer é que se você for enterrar, ele vai tirar de você e vai passar para quem está fazendo. Vou deixar o final dessa parábola. Eu até anotei aqui, ó. O que tinha 5 talentos foi lá e dobrou, ficou com 10. O que tinha 2 ficou com 4. Tá, você que não tem nada, você que tem um, ou você vai enterrar seu talento, ele vai tirar de você e vai passar para esses banqueiros, são os príncipes, são os herdeiros, que são essas pessoas que fazem. Essas pessoas, como esse cara do filme, que ajudou a fazer essa maravilha de recuperar mais de 180 crianças, se não me engano, no filme ali. São esses os príncipes, tá? São esses, a riqueza está com eles. Então se você não faz, vai ser passado para outro. Então, abra sua cabeça, abre sua mente, abre seu coração. E não pense como a riqueza seja coisa ruim, que o dinheiro seja uma coisa suja. Tá? Abre sua cabeça para isso. Prospere na vida dos outros. E essa parábola eu trouxe para você abrir a cabeça em relação a isso. Tá bom? Não esqueça de compartilhar, de curtir esse vídeo. Patrocina uma pessoa. Patrocina aí que está vagando pelo YouTube, que precisa de uma palavra, tá? De uma pessoa que está aqui falando para você. E vou deixar aqui no card, ó, acompanha. É uma maratona de parábolas. Acompanha que isso tenho certeza que vai abrir sua mente, vai abrir sua cabeça para as coisas do reino, tá? Para as coisas da vida, de o que nosso Senhor pediu que a gente fizesse, de falar a verdade a toda criatura. E eu tô falando aqui o que queima no meu coração, tá? Sem querer falar de religião de ninguém, de placas, de predominações e nada disso. Eu tô falando do reino, tá? Do reino. E é isso, irmãos. Fiquem com Deus. E te espero para a próxima parábola, beleza? Um abraço. Até a próxima. Valeu.